Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este tempo é um tempo em que o mundo celebra o Natal. Nós não celebramos o Natal como o mundo o faz. Nem temos o mesmo intuito que o mundo o tem. Olhando para esta data apenas como um momento de trazer uma alegria breve, de comprar, de vender, de presentear e de ter uma alegria passageira. Nesta data em que o mundo comemora o Natal, nós lembramos do verdadeiro sentido dele. Que Cristo Jesus, a luz que brilha em meio às trevas, veio para trazer vida, graça, compaixão e misericórdia. É sobre Cristo que nós iremos meditar, queridos, nesta noite. Em especial um texto que deixa muito claro esta verdade. Isaías capítulo 9, dos versos 1 a 7. É só você que abra a tua Bíblia, deixe-a aberta, para que possamos meditar nesta verdade. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, dos versos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que nos conduza com graça, compaixão e misericórdia neste momento da exposição da palavra. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Nós louvamos a ti, ó Deus, porque nos dá a oportunidade de mais uma vez ouvirmos esta verdade. Jesus é a luz que veio dissipar as trevas deste mundo, as trevas do pecado, as trevas que habitam no coração do homem. Ó Deus, que esta mensagem possa nos revigorar, possa, ó Deus, nos dar esperança para esta data e para um novo ano que está para se iniciar, que possa também confrontar o nosso ser, a fim, ó Deus, de termos na nossa consciência, no nosso ser, que Cristo é tudo o que nós precisamos de verdade. Fala, Deus, conosco através da tua santa palavra, pelos teus méritos, pelo agir do teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos e confiamos. Amém. Queridos, Natal é a época das luzes. Nós olhamos para o mundo e podemos dizer que nesta data o mundo está literalmente exuberante, reluzente. Nas cidades, nos vilarejos, nos diversos lugares espalhados pela face da terra, as luzes de Natal estão iluminando o mundo em que nós vivemos. Na nossa cidade, por exemplo, em determinados pontos específicos aqui em Cosmópolis,
A noite está reluzente, como por exemplo na Praça do Rodrigo. Na cidade de Olambra, que fica aqui perto, quando nós vamos lá, nós vemos aquela maravilha da cidade tão bela, aquela cidade turística, neste momento de Natal, como está exuberante, reluzente, quantas luzes, quantas coisas chamativas e maravilhosas. Podemos dizer literalmente que este mundo parece estar iluminado. Porém, queridos, as luzes de Natal que vemos nesta data não refletem a verdadeira realidade do mundo em que nós vivemos. Porque, segundo as Sagradas Escrituras, este mundo está em trevas. O mundo em que nós vivemos se encontra em trevas, lançado no pecado, em sua maioria corrompido pelo pecado, aonde a maioria dos seus habitantes estão caminhando distante de Deus, distante do Senhor de todas as coisas, aonde os homens em sua maioria condenam-se a si mesmos pelas suas ações e caminham a passos largos para um final da vida onde haverá condenação. Mas há solução para essas trevas? Há solução para a escuridão em que o mundo se encontra? E a resposta é sim, queridos, conforme esse texto deixa claro. A solução é e continuará sendo para todos sempre o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido dessa data, que é Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador. Ele que é a luz que veio a este mundo para dissipar as trevas que aqui existem, trazendo salvação. E é para essa verdade que esse texto que nós acabamos de ler irá apontar. É para esta verdade que esse texto nos levará a meditarmos também nesta noite. Queridos, o livro do profeta Isaías pode ser dividido em duas grandes partes, que abrange o capítulo de número 1 a 39 e o capítulo de número 40 até o capítulo de número 66. Na primeira parte, nós vemos que o profeta Isaías, em sua maioria, traz oráculos. O que eram oráculos? Eram revelações diretas vindas do próprio Deus, por meio dos seus profetas, para serem ditas ao povo de Deus. E esses oráculos proclamavam a acusação do Senhor contra Judá e Jerusalém, e o julgamento vindouro contra eles, porque não eram obedientes à lei de Deus, não eram obedientes ao próprio Deus, não amavam ao Senhor de todas as coisas, o Deus da aliança, como deveriam ser. E o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler aqui no capítulo 9, passa-se nos dias do reinado de Acais, no desfecho do reinado do rei Uzias, que reinou durante 52 anos. Acais reinou em Judá, e esse rei, que deveria ser um bandeirante do próprio Deus, é descrito na Bíblia como um rei perverso, incrédulo e idólatra, que promoveu a idolatria dentro de Israel, dentro de Judá, práticas de necromancia, ou seja, consultar mortos para a adivinhação. Ele fechou as portas do templo de Deus e sacrificou a deuses estranhos ali, inclusive deu um dos seus próprios filhos para serem sacrificados a deuses estranhos. Além disso, ele era incrédulo, ele fazia aliança com povos inimigos para tentar se proteger daqueles que ameaçavam invadir Judá, como por exemplo a Síria e Samaria, que são descritos aqui no livro do profeta Isaías como Efraim, que se uniram para tentar tomar o reino de Judá. Por causa de Acais e o povo que o seguiu, veio então a condenação de Deus sobre aquele povo. Veio as trevas sobre eles, e era isso que eles veriam e viveriam por causa da dureza do coração, por causa da desobediência. O capítulo de número 8, no verso de número 22 aqui, diz as seguintes palavras: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Mas, em meio ao reflexo da desobediência, é o próprio Deus que agora, no capítulo 9, dos versos de 1 a 7, manda anunciar que em meio a essa escuridão causada pelo pecado, viria a luz que brilharia nas trevas.
A esperança que viria através de um jovem menino, de um príncipe da paz. Essa profecia que apontava para a vinda de Jesus Cristo e a sua obra maravilhosa. E meus irmãos, aproveitando este momento em que o mundo celebra o Natal, nós iremos relembrar que Jesus é a luz que veio brilhar sobre os que vivem nas trevas. Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, é a luz que veio brilhar sobre os que vivem nas trevas, conforme profetizou Isaías, conforme se cumpriu e conforme essa verdade que será vigente até que ele retorne nas nuvens do céu com poder e grande glória. E segundo o texto que nós acabamos de ler, Jesus é essa luz que veio dissipar as trevas, em primeiro lugar trazendo redenção, conforme deixa claro os versos de 1 a 2. O verso 1 diz que para essa terra que estava aflita, não continuaria na escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Queridos, essa terra de Zebulon e de Naftali era uma região que ficava ao norte de Israel. E naturalmente era o portão de entrada para povos que vinham de outros lugares nas terras mais acima. Era o lugar por meio da qual se alcançava o oeste e o sul de Israel em direção ao litoral. Era localizado junto à entrada entre o Rio Jordão e o mar. Os romanos chamavam na época de Jesus essa linha, esse caminho de via mares. Mas era também por essa passagem que os inimigos de Israel e Judá, como os assírios que viriam a invadir alguns anos depois, atacavam e entravam primeiro. Zebulon e Naftali era a porta de entrada para os inimigos. E o que é que fica claro nesse texto? Que por causa das decisões de Acais, esse povo foi desprezado. Porque o pecado trouxe condenação, e a condenação que Deus enviava muitas vezes eram os inimigos de outros povos para invadir Israel. E a primeira região que seria invadida, os primeiros habitantes que iriam sofrer, era de Zebulon e Naftali. Eles sofriam e passavam por essa obscuridade. Na mentalidade judaica da época, todas as vezes que é descrito que alguém estava em escuridão, era uma espécie de linguagem para mostrar uma vida que se encontraria conturbada, ou vidas que se encontrariam conturbadas, passando por momentos de extrema dificuldade, de desespero e de aflição. Se você, por exemplo, já esteve em um lugar de mata fechada, em plena escuridão, você pode entender mais ou menos o sentido dessa ideia aqui, porque você estando num lugar assim, você está praticamente desorientado. Você estará praticamente perdido, você não sabe para onde vai. E além disso, você também estará ali exposto a qualquer perigo e consequências sem poder se precaver. Era mais ou menos essa ideia de escuridão na mentalidade judaica da época. E esse povo se encontraria assim. Mas, queridos, o que é descrito aqui lembra o estado da humanidade. Quando o homem, o primeiro homem, Adão, por suas decisões, se associou ao maligno. Acais se associou aos inimigos do povo de Deus, às coisas erradas, e isso abriu portas para que viesse a escuridão. Adão se associou com a serpente, com Satanás, e abriu portas para que os inimigos adentrassem este mundo e destruísse e sitiasse a descendência do homem e da mulher. Más escolhas, trevas e escuridão. Mas também nos alerta para outra coisa. Um lugar onde as pessoas vivem distante de Deus, sempre haverá escuridão. Não há luz onde Deus não está. Não há luz onde a obediência não está. Isso parte de países. Isso se estende a cidades, a vilarejos, a famílias. Não queira que na tua família exista a luz de Deus, se Deus não se faz presente. A obediência não está ali ao Senhor, mas também ao coração. Onde o Senhor não está, onde não há obediência ao Senhor, não espere que haja luz nesses lugares. Haverá apenas trevas. Onde não existe obediência ao Senhor, haverá apenas trevas. Essas trevas seriam evidenciadas assim no tempo passado. Israel sofreu ao ser sitiada por seus inimigos, mas
Isaías traz uma perspectiva aqui. Ele diz que num tempo vindouro, mais à frente, o Senhor tornaria glorioso a Galileia dos gentios, que é este lugar que nós falamos. E Isaías diz que vê isso no futuro. Apesar dos verbos aqui parecerem se referir apenas ao passado, eles trazem uma associação ao que Isaías vê no futuro. Ele está numa visão, ele está vendo o que aconteceu. E apesar de falar assim, está apontando para um tempo futuro. E o que Isaías viu? Está claro aí no verso de número 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ah, queridos, esse povo que andava em trevas na região de Zebulon e Naftali era a região da Galileia. E Isaías vê que eles foram os primeiros a verem o raiar dessa luz, dessa graça. Que luz é essa? E aí que entra o texto de Mateus, capítulo 4, dos versos 12 a 17, que está ligado com o primeiro texto também, que nós lemos aqui na liturgia. O que existe aqui nesse texto? O cumprimento dessa profecia. Mateus diz aqui, isso aconteceu para se cumprir o que disse o profeta Isaías. O que está lá? O texto diz que depois da prisão de João Batista, Jesus saiu de Nazaré e foi para as regiões da Galileia, em Cafarnaum, na terra de Zebulon e também de Naftali. E foi ali que Isaías viu Jesus surgindo para trazer a verdade, para trazer luz a este mundo, para dissipar as trevas. Ele começou por lá. E sendo assim, sendo este o cumprimento, queridos, desse texto aqui, o verso 17 deixa claro também qual é a verdadeira mensagem do Natal, porque diz que Jesus, cumprindo essa profecia, o que é que ele faz? Ele se volta para o povo e diz, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E esta é a mensagem do Natal. Arrependam-se, reconheçam a escuridão do seu coração, reconheçam uma vida distante de Deus. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. O Natal não é um momento de comprar, de vender, de lembrar de um homem amplamente barrigudo com um saco nas costas, com a barba grande, com shoppings enfeitados, com cidades enfeitadas, com luzes que são colocadas nesse tempo, mas depois são retiradas. Não, o Natal é a expressão de que o homem precisa se arrepender dos seus pecados. E foi ali, queridos, um dos primeiros lugares onde Cristo começou a trazer redenção ao mundo com a sua mensagem e com a sua vida. É interessante que Isaías usa aqui a expressão de que eles viviam na região da sombra da morte. E aqui tem uma beleza teológica muito intrínseca com o Salmo de número 23, 4. Lá no Salmo de número 23, o Messias diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O Messias teria que passar pelo vale da sombra da morte para trazer redenção, e Cristo traz redenção a esse povo e ao mundo, porque ele sim passou pelo vale da sombra da morte. E aqueles que vivem nos vales da sombra da morte podem ter vida e luz somente por Jesus. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. A Bíblia disse, Jesus é o sol que vem raiar e dissipar as trevas. Ah, queridos, a luz que primeiro raiou na Galileia dos gentios se estendeu para todo o mundo da época e continua brilhando no mundo de hoje, libertando vidas, dissipando as trevas que existem no coração. Mas, infelizmente, muitos ainda não percebem que necessitam dela. As pessoas vivem iludidas. Não, eu não sou uma pessoa ruim. Eu amo minha família, eu pago as minhas dívidas, eu não faço mal para ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado. Os homens com as mesmas desculpas, mais as boas ações que no final das contas só refletem homens e mulheres que mesmo defeituosos por causa do pecado ainda refletem a imagem e semelhança de Deus em certa medida.
as boas ações não são suficientes para dissipar as trevas, o pecado, a distância de Deus e a inimizade que existe no coração do homem. E o problema é que a maioria das pessoas não entendem o estado que estão. É necessário reconhecimento. Uma pessoa, por exemplo, que está sendo convertida de verdade, sempre reconhece a escuridão que está no seu coração. Ela necessita de Cristo, ela entende que precisa de Cristo. E se uma pessoa nunca se viu em trevas, o Natal então não passará apenas de uma época de descanso e celebração. O Natal nunca será compreendido de verdade. Mas o Natal só faz sentido para quem se viu em trevas e entende que precisa de redenção, entende que precisa de arrependimento. E pastor, o que é trevas então? É viver uma vida distante de Cristo, é não tê-lo como Senhor do seu coração, da sua mente, das suas ações, é amar os pecados do coração. Quantos são eles? A mentira, o egoísmo, a maledicência, o vício, o adultério, dentre muitas outras coisas. É amar, é viver por esses pecados, é colocar tudo em primeiro lugar menos Deus, é amar mais mulher, é amar mais filho, é amar mais trabalho, é viver somente pelas coisas deste mundo, pelos prazeres deste mundo. Isso é viver em escuridão. Mas se há arrependimento, se há reconhecimento dessa escuridão, saiba que somente Jesus é aquele que pode adentrar essa zona mais escura e trazer redenção para as almas. Onde está seu coração nesta noite? Aonde está a tua vida? Ainda está na escuridão? Pastor, eu sou membro dessa igreja. Você pode ser membro dessa igreja, mas o seu coração ainda está em trevas. Mas se você nem é membro dessa igreja, entende que precisa de Cristo, esse é o único caminho. Jesus é a luz que traz redenção. E esta é a mensagem do Natal. Mas o texto deixa outra coisa clara para nós, queridos. Que Jesus é a luz que veio brilhar sobre as trevas. Em segundo lugar, trazendo alegria para a vida oprimida. Os versos de 3 a 5. O verso 3 diz: Tu, Senhor, tem multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Olha que maravilha. O verso 3 diz que esse povo não apenas viu luz, mas foi multiplicado. Lá em Isaías 49, dos versos 19 a 23, nós vemos então o começar mais claro do agir deste servo perfeito que era Jesus, para a expectativa de transformar as trevas que existem neste mundo. E a ideia que nós temos ali é de multiplicação. O povo sendo multiplicado pela obra deste servo. Então esse povo já é multiplicado. A profecia é que muitos viriam por meio deste servo. E é dito também aqui dos versos 3 a 5 que o Senhor aumentou a alegria. Observem que a ideia de alegria aparece 3 vezes nesses versos, como uma alegria no tempo de colheita. E queridos, isso aconteceria diante do Senhor, conforme diz o profeta. No texto hebraico aqui, a ideia não é simplesmente de estar diante de Deus, mas diante da face do Senhor que está voltada para esse povo. É a mesma expressão, lifnei, colocada ali no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante da minha face. E por vezes, quando é dito que a face de Deus está virada para um povo, é porque há misericórdia divina. Essa é uma linguagem do Antigo Testamento. Então esse povo seria multiplicado e se alegraria porque encontraram o favor divino de Deus. Dessa maneira, aconteceria quando o Senhor permitisse também que o povo antes saqueado agora repartisse os despojos, como acontecia numa vitória militar. Quando um reino vinha e vencia outro reino, outros soldados, os soldados e os habitantes do reino vencedor começavam a repartir os despojos.
começavam a aproveitar daquilo que foi conquistado com força e com vitória. Quando nós olhamos aí para o verso 4 que diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. A partir do verso 4 até o verso 6, o texto, queridos, traz 3 motivos explicativos principais de como e por que o povo deveria ter esperança na promessa feita pelo Senhor. Na visão de Isaías, por exemplo, a gente vê aqui, a partir do verso 4, que o Senhor retirou a opressão inimiga sobre o povo. Ele retirou essa opressão e ele traz uma lembrança, como foi no dia da vitória contra os midianitas. É uma referência aqui a Juízes 7, de 1 a 25. É a lembrança da vitória de Gideão. Deus usou um homem chamado Gideão para trazer vitória contra os midianitas, e houve ali uma celebração com expectativas e bênçãos futuras. E é assim que o Senhor faz, queridos. Um povo que era despojado, agora estão dividindo os despojos. É isso que o texto está mostrando aqui. Houve vitória, houve libertação. Queridos, nós hoje nos regozijamos com as benesses da vitória de Cristo Jesus sobre os inimigos. No texto, Isaías mostra que o Senhor é quem vence. Todos os méritos recaem sobre ele. Os seus apenas recebem essa recompensa. O homem não tem parte nisso, porque o homem estava nas trevas, morto nos seus delitos e pecados. Mas o texto vai deixar claro aqui que é o Senhor que vence, é o Senhor que dá os despojos. E hoje nós aproveitamos do que Cristo Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Nós aproveitamos da salvação, nós nos aproveitamos das benesses, porque Jesus venceu os inimigos da nossa alma, o mundo, a carne e o diabo. O verso 5 traz um outro motivo. Os inimigos do povo da aliança serão derrotados e suas roupas, isto é, sapato, capas, serão usadas como combustível para o fogo. O Senhor é vitorioso e também condena os inimigos, e esta é uma imagem de uma vitória completa e total. Tudo que era instrumento de aflição seria quebrado. Naquele tempo, como é que os reis escravizavam? Eles tomavam para si outros povos, e isso era conhecido como jugo, como uma vara que pesava sobre esses povos. Mas aqui é dito que o Senhor liberta, ele põe fim a essa opressão. Como ele faz isso? Ele tira a desavença que repousava sobre os oprimidos. E de maneira plena, queridos, Cristo nos resgatou e tirou o jugo de tudo que nos oprimia. O que nos oprimia? Quando nós olhamos para o que as Escrituras revelam, o homem desde Adão é oprimido pelo pecado. Ele está debaixo do jugo do pecado. É o pecado que domina o homem. É o pecado que domina o coração do homem. E ele está aliado com outro grande inimigo, que é Satanás. O inimigo das nossas almas. O inimigo das almas daqueles que vivem neste mundo. Mas conforme Isaías 42 já deixava claro, Cristo resgatou dessa prisão, desse jugo, dessa escravidão. Ele pôs fim a isso, pôs um ponto final, deixando a vitória para nós. Ele arrancou, ele quebrou, ele destruiu, ele humilhou os inimigos. Colossenses capítulo 2. E assim então, o que é que ele traz? Conforme os versos 4 e 5 deixa claro, ele traz alegria. Alegria. Alegria por uma vitória conquistada. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, por exemplo, nós vemos essa ideia de alegria sendo repetida, porque o Senhor trouxe paz. Existe paz agora onde havia guerra e opressão. O Senhor trouxe misericórdia, o favor divino. O Senhor trouxe o alimento para o povo, porque Ele é o pão da vida. O Senhor trouxe as riquezas espirituais. E desde o nascimento de Jesus, os anjos louvam, os pastores louvam, as pessoas louvam, homens e mulheres que receberam revelação de Deus, que Jesus viria naquele tempo, pega até o menino no colo e diz: aqui sim está o Filho de Deus. O mundo começa a louvar de alegria, porque a esperança veio.
E queridos, alegria na Bíblia não tem a ver com um breve momento de felicidade, baseado em fatos emergentes ou bens materiais obtidos, como somos acostumados a pensar em alegria neste mundo em que nós vivemos. A alegria bíblica constitui regozijar-se naquilo que o Senhor fez e promete para o seu povo. Ainda que não tenhamos motivos diante de nós de estar sorrindo, de estar se alegrando, nós somos alegres porque a promessa do Senhor é viva e verdadeira. Aquilo que Cristo conquistou é vivo e verdadeiro. Aquilo que Cristo fez e prometeu não poderá ser desfeito. E ainda que os nossos olhos estejam envoltos, afundados em lágrimas, ainda assim nós somos um povo alegre, porque temos a Cristo, porque temos a sua obra. A verdadeira alegria só tem quem reconhece a Cristo como Salvador. Cristo é o teu Salvador? Senão você vai viver desses momentos. Comprei um carro, alegria, daqui a pouco já não tem mais graça, tristeza. Quero aquisições, quero bens, quero momentos que me tragam felicidade. Eu quero aproveitar a vida, vou viajar para outro país. Viajei, que maravilha, alegria, voltou para casa, já não tem mais. A manutenção de uma alegria que não é pautada em Cristo, ela é passageira. Ela vai e vem. Só que no final das contas não some nada na nossa vida espiritual. E eu pergunto, você é alguém alegre? Se você entendeu o que eu falei agora e sua alegria está pautada nessas coisas, você vai dizer não. Mas se Cristo for o centro da tua vida, aí você vai dizer sim. Porque só Cristo pode dar a verdadeira alegria que o homem precisa. Sem Jesus você nunca irá ter a alegria perene. A alegria que nos traz expectativa. O texto segue adiante e nos traz uma terceira verdade. Ele diz que Jesus, a luz que veio brilhar sobre os que vivem nas trevas, ele veio trazendo ordem e paz sem fim. Ele veio trazer ordem e paz sem fim. A resposta de Deus está claro aqui. Para todo o problema do homem, os problemas de verdade, é Cristo. Cristo é a resposta. Cristo é a única solução. O verso 6, queridos, traz a terceira dádiva, o benefício principal como sinal do cumprimento de Deus com as suas promessas. Isaías mostra que a base para as bênçãos ditas anteriormente estavam pautadas nesse sinal em especial. No nascimento de um jovem menino. O nascimento de um jovem menino. Eu quero chamar a tua atenção para o que nós conhecemos como estrutura exegética em que esse texto se encontra. Abrange os capítulos de 6 a 12 de Isaías. E vemos que existe aí a ideia central do nascimento de uma criança como sinal de misericórdia, juízo e salvação. Por exemplo, no capítulo 7, dos versos 1 a 25, é dito que, apesar da incredulidade de Acais, o Senhor afirma que continuaria no meio do seu povo, livrando-os das ameaças que vinham da Síria e Samaria, dos efraimitas. Isso seria evidenciado por um sinal: o nascimento de um menino que se chamaria Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Entendam que os nomes dados antes não é como nós fazemos hoje. Vai nascer, nós já temos os nossos nomes preferenciais. Não, meu filho vai se chamar assim porque eu acho esse nome bonito. Tem aqueles que esperam nascer primeiro para olhar para a cara para ver qual nome vai colocar, né? Esse aqui tem cara disso, esse aqui tem cara daquilo, então vou botar esse nome. Só que os nomes antes revelavam coisas especiais como verdades sobre o caráter e a misericórdia de Deus. E esse menino aqui nasceria como um sinal, expressando por meio deste nome uma verdade: Deus está no meio do seu povo. Deus se faria presente apesar da incredulidade e desobediência, misericórdia. No capítulo 8, dos versos 1 a 6,
parece lá ser o anúncio do nascimento de outra criança, e com muito temor no coração, para mim, parece ser uma referência ao mesmo menino prometido antes. Existem muitas discussões entre os teólogos especialistas no Antigo Testamento. Uns acham que a criança não nasceu, outros acham que foi mais de uma criança. Existem muitas discussões, mas eu, com muito temor no coração ao Senhor, a palavra de Deus nesse texto difícil, creio ser a mesma criança. E esse mesmo menino agora nasce com um nome ampliado. Se você olhar na tua Bíblia aí, está assim, Mael Shalal Hashbaz. Está assim na tua Bíblia. Pastor, você está falando em línguas? Nós somos presbiterianos. Não. É assim que está na sua Bíblia. E o que significa esse nome? Rápido, despojo, pressa, segura. O Emanuel, Deus conosco, ele viria também como um sinal de que Deus viria de forma rápida, depressa e segura para trazer juízo aos efraimitas. Antes da criança crescer e se desenvolver em algumas áreas, o Senhor livraria o seu povo. Então existe aí a ideia do sinal do nascimento de uma criança. E queridos, apesar do Senhor ser justo, apesar do Senhor trazer juízo, porque Israel foi sitiada pelos seus inimigos, inclusive pela Assíria, que Acais estava confiando. Acais pegou riquezas da casa de Deus para dar aos assírios, para livrá-los dos outros inimigos, eles que invadiriam Israel no futuro. Mas aí então Isaías vê nessa maravilhosa visão que viria então o verdadeiro Emanuel. As profecias têm um caráter parcial e pleno. Tinha que nascer um Emanuel naquela época. O sinal tinha que ser naquela época. Mas se cumpriria plenamente em Cristo Jesus. Então, o verdadeiro Emanuel, ele viria na plenitude dos tempos, como esperança para a salvação, não só para Israel, mas para o mundo. E agora ele é apresentado com nomes ampliados. O Emanuel, o Deus conosco, é apresentado com nomes ampliados. Um menino nasceu, um filho deu. O governo está sobre os seus nomes e ele se chamará. Essa ideia que ele se chamará não é de, como eu falei há pouco, ser registrado em cartório, mas é a ideia de ser reconhecido. Ele será reconhecido como alguém que faz maravilhas, feitos grandiosos, maravilhoso. Ele será conhecido como um conselheiro. A ideia aqui hebraica é a ideia de um estrategista militar, alguém que dá conselhos em direção a uma vitória clara. Ele será conhecido como um Deus forte, ou seja, como um guerreiro habilidoso e valente. Será conhecido como o Pai da eternidade. A ideia de Pai aqui não é porque nós entendemos que Jesus está cumprindo a mesma função de Deus Pai, mas alguém de origem. A origem da eternidade e príncipe da paz. No texto hebraico as expressões estão juntas. Ele é um príncipe eterno de paz, a origem vem dele. E olhando para o significado, podemos traduzir assim: significa que ele luta por nós e traz paz desde a eternidade. E aqui entra a maravilhosa doutrina da escolha e salvação de Deus, como Paulo disse em Efésios 2, antes da fundação dos tempos, porque é desde a eternidade que ele nos dá a certeza que traria paz à nossa vida por meio dele. Pai da eternidade e príncipe da paz, queridos. Esse Senhor, esse menino que se tornou homem e morreu por nós, ele estende o seu governo e traz paz sem fim. O verso 7 diz que o zelo do Senhor, ou seja, o excessivo e ardente desejo do Senhor fará isso. O Senhor tinha a clara expressão de que ele cumpriria isso. E ele mandou o seu filho na plenitude dos tempos. Jesus, o menino, veio na plenitude dos tempos. E nós então temos a expectativa nele. Acais era um rei infiel, mas o príncipe da paz teria um comportamento diferente. Cristo também não é apenas um sinal como foi no tempo de Isaías, mas ele também é o executor da verdade, da salvação, a luz que veio brilhar entre as trevas. Ele é o descendente de Davi.
Ele veio estabelecer o trono de Davi como Messias sobre as nações, trazer o governo divino, conforme é possível ver no capítulo de número 11. Do tronco de Jessé sairia um rebento. Jesus, o Messias, ele veio estabelecer a luz em meio às trevas, trazer salvação. Queridos, como já foi dito, o mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno. A Bíblia deixa isso muito claro. E o mundo em trevas sempre vai buscar aquilo que, mesmo sem perceber, necessita de verdade. O mundo sempre vai buscar paz, mas nunca vai conseguir a paz plena. Busca paz em meio aos arranjos políticos, em meio às estratégias humanas. E a paz dura apenas um pouco tempo. Nunca se conseguiu até hoje a paz mundial e nunca se terá. Somente Jesus pode trazer a paz verdadeira que se reflete não apenas neste mundo, mas também na eternidade. A nossa vida, queridos, olhando de maneira pessoal, passa por trevas também. Muitas são as trevas que os filhos de Deus passam, que reflete porque vivemos neste mundo. Mas a nossa luz nunca deixará de brilhar, o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Aqueles que estão sem Cristo, saibam, nunca haverá sentido na sua vida, nunca haverá paz verdadeira se Jesus não for o centro. Nunca. Você pode procurar qualquer coisa, você pode procurar qualquer expectativa, querer parar a sua vida em qualquer sentido vazio. Você nunca vai achar paz a não ser em Cristo. Você pode pensar, como a maioria dos seres humanos, que a paz vem em ter muito dinheiro. Para muitos, ter muito dinheiro, ter bens, ter coisas, é aquilo que vai trazer paz. Mas saiba de uma coisa, o desejo de ter coisas como muito dinheiro serve apenas para bancar a imagem que você tenta construir de si mesmo, mas que nunca vai se sustentar. Bancar aquilo que existe no teu coração que parece dar sentido à tua vida, mas não vai se sustentar. Porque sem Jesus sua vida não tem sentido. Cristo veio, esse é o sentido do Natal, trazer transformação, ordem, governo eterno e paz. Cadê o governo de Cristo? O mundo está em trevas, já nos malignos. As pessoas vivem distante de Cristo, os governos, as cidades, os países vivem em sua maioria distante de Jesus. Cadê esse governo? Continua vigente. Cristo domina aqueles que Ele quer salvar. O mundo não fugiu do governo de Cristo Jesus. Tudo o que está acontecendo hoje já está escrito. Já estava escrito há milhares de anos. E tudo se cumprirá. Cristo continua governando e só Ele traz paz. Que coisa maravilhosa. Aí você pode se perguntar também, diante de uma mensagem dessa, como pode pessoas a ouvirem e não a querer? Se Jesus é a única luz, a única paz, a única alegria, a única perspectiva, por que as pessoas não querem ouvir? E a resposta é essa: porque ainda amam as trevas mais do que a luz. Foi o que João disse. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que você ama mais? As trevas, a tua vida ou a luz do mundo? Pense nisso. Eu quero encerrar dizendo algo importante para vocês. Isaías aqui ele está tendo um sonho. Quando nós olhamos para livros de profetas como Daniel, Isaías, Jeremias e outros, nós vemos que os oráculos que eu falei no início, que eram palavras divinas vindas direto do Senhor para ser dita ao povo, acontecia enquanto eles estavam dormindo. Era assim que eles recebiam a profecia. Isaías viu tudo isso de maneira maravilhosa, inclusive ele se inclui. Ele coloca o nós ali, nós. Ele se inclui no meio desse povo que viu a bênção do Senhor. Mas imagina que um momento ele acorda. E quando ele acorda, o que é que ele vê? Judá em desolação. Ele acordou do sonho. O miserável do rei Acais ainda estava lá.
O povo idólatra, lançado na idolatria, ainda estava lá. Um mundo destruído pelo pecado, um povo vivendo distante de Deus, estava tudo horrível. Imagina esse homem se deparando com essa situação. Agora vamos pensar nisso à luz da nossa vida. Nós não recebemos mais profecias vindas da parte de Deus, como os profetas receberam. Mas nós recebemos a verdade de Deus no nosso coração e nós sabemos que somos de Cristo e o que Ele fez por nós. E tudo isso é como de fato se nós tivéssemos um sonho. Saber o que Cristo fez por nós e relembrar disso durante o dia é maravilhoso. Mas quando nós acordamos todos os dias pela manhã, nós vemos o mundo em trevas. Nós vemos o caos que o mundo é. Todas as coisas que nós já citamos aqui e outras que certamente veio à tua mente. E parece que essas trevas são tão densas que nós somos alcançados em certa medida por elas. Porque nós ainda pecamos, nós falhamos, nós somos perseguidos em nome de Cristo, nós sofremos com as tragédias deste mundo, nós sofremos com a morte nesse mundo. Aí você se pergunta, cadê a paz sem fim? Cadê a paz sem fim que esse texto está falando aqui? Mas queridos, Isaías viu e viveu à luz dessa esperança. Nós nunca vimos Cristo Jesus face a face, mas pelos olhos da fé, nós vimos, cremos e vivemos pelo que Ele fez e Ele prometeu. E ainda que não tenhamos aos nossos olhos deste mundo a plenitude dessa paz, como esperamos que ela seja, nós devemos viver à luz dessa esperança. A esperança na Bíblia não está pautada em acreditar num dia melhor como o mundo pensa, mas é ter certeza que o que Deus prometeu irá se consumar. É como o sol que brilha. Todos os dias pela manhã, apesar do dia estar nublado, você sabe que o sol vai nascer, que o sol vai raiar e que em um determinado momento do dia o sol irá dissipar as trevas, e é nessa perspectiva que nós deveremos viver, porque apesar de acordar e ver esse mundo caído, lançado longe do Senhor, nós devemos viver por essa perspectiva, acreditando no que está em Apocalipse 22:5. Então, já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. É nisso que nós devemos pautar a nossa vida. Nada mais aqui tem sentido, somente Cristo. Cristo, viva nessa expectativa, a luz brilhou sobre nós e essa perspectiva é eterna. Queridos irmãos, vamos então, neste momento, relembrar, este é o verdadeiro sentido do Natal. Esta é a verdade do Natal. Viva esta verdade, pregue esta verdade para a glória de Cristo Jesus. E diante do que nós falamos, convido a igreja a colocar-se de pé, para que entoemos o canto congregacional que expressa justamente esta verdade.